Queridos, vamos orar para a gente pedir para que o Espírito Santo venha falar conosco, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, fale com o Senhor, Ele está aqui e Ele trouxe você aqui, porque Ele tem algo para falar contigo. Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor. E estamos, Senhor, com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos atentos, para ouvir a Tua voz, para ouvir o que o Senhor tem para nós, Senhor. Sabemos, Deus, que o Senhor preparou esse tempo aqui para nós estarmos juntos. Senhor, te agradecemos pela vida de cada irmão que está aqui, de cada irmã. Senhor, te intercedemos por aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe o motivo, alguns em viagem, outros recebendo a família. Pai, que o Senhor nos abençoe nesse tempo, nessa hora. Que o Senhor nos guarde, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor ministre a nossa vida e o nosso coração, Senhor. Te oramos nessa hora, te agradecemos porque sabemos que o Senhor vai fazer grandes coisas essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, quem não aproveitou, passou. Essa semana nós tivemos o Dia de Ação de Graças e depois do Dia de Ação de Graças tivemos o Black Friday. Quem não aproveitou, passou, não tem mais jeito. Tem alguns aí que estão prorrogando o Black Friday, mas na verdade ele já passou. O que é o Black Friday? Ou Sexta-feira Negra, Sexta-feira Preta? É um termo criado pelo varejo dos Estados Unidos para quê? Para começar a ação de vendas para o Natal. Então, nesse dia específico, eles abaixam os preços, os varejistas abaixam os preços de tudo, de eletrônicos, de roupas, de tudo. Então, tem descontos de 50%, 60%, 70%, até 80% nos bens de consumo. E os americanos aprenderam a esperar por esse dia, anualmente, esperar por esse dia, porque eles sabem que na Black Friday vai haver uma grande queima de estoque. E aí, quando há essa queima de estoque, eles renovam novamente para o Natal. Então, tudo aquilo que sobrou do ano, que foi se acumulando durante o ano, eles queimam nesse período. E alguns nesse dia do evento, né, as lojas abrem bem cedo. Você está vendo ali a fila, né, das pessoas que vão bem cedo para o evento, e esse é o resultado, né? Olha só a muvuca. Não é só no Brasil que tem muvuca quando há saldão para balanço, lá também tem, né? Então a loja abre cedinho, o que acontece? Olha lá o povo. Nem abriu a loja ainda, o povo já está passando por baixo e correndo. Graças a Deus isso acontece nos Estados Unidos, aqui não acontece isso, aqui é diferente, né? Só imprudente, aqui não. Embora não seja um feriado nos Estados Unidos, muitas pessoas ganham o dia de folga e se tornam consumidores em grande potencial. O dia também é conhecido por dar início, então, às temporadas de compras do Natal. A popularidade desse evento é muito grande, sendo que os descontos oferecidos são considerados mais atrativos do que os natalinos por muitos consumidores. E no Brasil, então, o povo aderiu à Sexta-feira Negra, ou Black Friday. Então você abre o site de qualquer loja, grande loja, você encontra Black Friday, Black Friday, Black Friday. Que significa o quê? Os nossos produtos estão em liquidação. Mas hoje eu quero falar sobre uma outra Sexta-feira Negra. Uma outra sexta-feira. Um outro Black Friday. Essa sexta-feira que eu quero falar mudou a história da humanidade e confirmou o maior de todos os descontos, de todos os presentes que a gente podia receber. Os descontos da Black Friday vai até 80%. Várias lojas tiveram 30%, 40%, 50%, 60%, mas a Black Friday Celestial tem outros tipos de desconto. E eu queria que você abrisse comigo então, na carta de Paulo aos Colossenses, no 2º capítulo, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2.
versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os dispôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Essa é a Black Friday celestial. E nessa Black Friday celestial, nós temos 100% de vitória. Eis a razão por que as pessoas e as bandas de rock zombam da morte de Jesus. Porque o inferno não aceita a derrota. E então o inferno inspira músicos e cineastas a escreverem contra a cruz. Os músicos das bandas de rock usam as grandes cruzes dependuradas no peito. Eles não estão testemunhando a favor de Cristo, mas eles estão fazendo uma zombaria da cruz. Uma das músicas que Mick Jagger, o líder do Rolling Stones, escreveu, chama Sympathy of the Devil, ou seja, compaixão pelo diabo. E ele diz o seguinte: eu estava lá quando Jesus Cristo teve seus momentos de dúvida e dor, e certifiquei-me de que Pilatos lavasse suas mãos, selando seu destino. Está na letra de uma música. E ele pede então, ele diz assim: descubra quem eu sou, descubra quem eu sou, descubra quem eu sou. E ele diz: eu sou Lúcifer, na letra dessa música. E é interessante que eles zombam de Cristo. John Lennon, líder dos Beatles, disse o seguinte: o cristianismo passará, desaparecerá e murchará. Quanto a isso, nem preciso argumentar. Estou certo e provarei que estou certo. Somos mais populares que Jesus Cristo, disse John Lennon. E John Lennon morreu. E o seu legado passou. A arrogância de Mick Jagger e de John Lennon demonstra o total desconhecimento sobre o que eles estão dizendo. Eric Holdenberg, diretor do Hell to Hell Ministers, ele disse o seguinte: ele produziu um vídeo em que os filósofos dizem sobre a música contemporânea, sobre as pessoas de Jesus. Ele diz assim: Jesus é a pessoa mais ridicularizada na música rock. Nenhuma outra pessoa é atacada quanto ele. Praticamente todo aspecto da vida de Jesus é zombado e criticado. A maioria dos roqueiros, bem como a maioria das pessoas, desconhecem o fato de que o maior conflito entre Deus e o diabo foi resolvido na cruz do Calvário. Já está resolvido, já está consumado. Sabemos pela Escritura que chegará o dia em que pessoas como Mick Jagger e John Lennon curvarão seus joelhos e reconhecerão que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até Mick Jagger e até John Lennon, eles vão dobrar os seus joelhos e vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. A cruz é a maior demonstração de amor de Deus e a maior vitória que o mundo já conheceu. C.S. Lewis, em seu clássico Merry Christianity, ele coloca de forma muito clara essa questão. Ele diz o seguinte: o universo está em guerra. E é uma guerra civil, uma rebelião. Vivemos numa parte do universo ocupada pelos rebeldes. Este mundo é um território ocupado pelo inimigo. Essa é a verdade. O cristianismo é a história de como o rei verdadeiro chegou, podemos dizer, disfarçadamente, e está convocando para fazermos parte do seu plano de retomar o poder. A igreja é o centro de treinamento de guerra. A igreja é o centro de treinamento de guerra. O que aconteceu naquela Black Friday? O que foi que aconteceu naquela sexta-feira negra, no Black Friday celestial? Bom, olha que coisa interessante. Paulo explica a vitória de Jesus na cruz, ilustrando-a como uma execução pública comum naqueles dias. Se entendemos o sentido desse evento, então colocamos a nossa confiança na guerra contra o inimigo,
vai ser aumentada consideravelmente se a gente realmente colocar a nossa confiança nesse evento, se entendermos esse evento. Então, existem 3 verdades que a gente precisa entender a respeito desse evento, da Sexta-feira Negra Celestial, da Black Friday Celestial. Primeira coisa que a gente precisa entender é isso aqui, ó. 100% de vida nova. Enquanto o mundo fala que tem 80% de desconto em tudo, Deus fala assim, você tem 100% de vida nova. A primeira verdade é que precisamos saber que Jesus nos deu vida. Vida nova. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, você tem vida nova em Jesus. Amém? Essa vida é um dom de Deus. É um dom de Deus. O que é dom? É algo irrevogável, é um presente dado. É algo que Deus te deu gratuitamente. Você não pagou nada para receber isso. E por isso nós usamos o termo de novo nascimento. João, lá em João, na epístola de João, o Senhor Jesus ele tem um encontro com o Nicodemos, que era um mestre da lei, e ele diz para Nicodemos, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. E Nicodemos, mesmo sendo mestre da lei, mesmo sendo conhecedor de todas as coisas a respeito da lei, ele ficou impressionado com aquilo e diz assim, mas como um homem pode, sendo já velho, voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus disse, o que nasceu da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não admires eu te disser, importa-vos nascer de novo. E nascer de novo, nós nascemos do Espírito Santo de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mesmo, sem nenhum conhecimento, mesmo sem nenhum pré-requisito, Ele nos deu vida. Não foi você que escolheu o Senhor, foi Ele que escolheu você. João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Você é um escolhido do Senhor. Ele te escolheu para estar aqui nessa noite. Ele te escolheu para estar escutando essa mensagem. Por quê? Porque essa nova vida, ela rompe com os laços do passado. Nós fomos libertos do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 18. O Senhor nos libertou. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes de virmos a Cristo, nós vivíamos perdidos no nosso pecado, sem chances de pagar a nossa dívida espiritual. Mas agora o Senhor, Ele vem, e na cruz essa dívida é paga, essa dívida é cancelada, essa dívida é desfeita. Podemos dizer que Jesus tomou todas as nossas notas promissórias, das nossas dívidas, e desafiando aqueles que cobravam, Ele cravou na cruz. Ele cravou na cruz. Naquele dia, há 2000 anos atrás, Jesus pagou integralmente todas as nossas dívidas. Você é livre. Ele pagou todas as suas dívidas. E é interessante porque o morto, ele está morto, ele não tem como responder. Mas mesmo a gente estando morto, o Senhor nos vivifica em Cristo Jesus. Essa é a maior vitória que a gente poderia receber. Então, a primeira verdade que a gente precisa entender é que Jesus nos deu vida. A Black Friday Celestial é marcada pela vida que o Senhor nos deu. 100% de vida nova. Não é 5%, não é 10%, não é 90%, é 100% de vida nova. Segunda coisa que a gente precisa entender, segunda verdade, é que o Senhor nos deu 100% de desconto. O maior varejista do Brasil morreu na semana passada. Samuel Klein, dono das Casas Bahia, começou seu império com uma lojinha, vendendo quinquilharias para as pessoas, principalmente para os nordestinos, que eram chamados popularmente de baianos. Por isso que ele deu o nome, na primeira lojinha que ele comprou, de Casas Bahia. E as Casas Bahia se espalhou para o Brasil inteiro. E todos nós sabemos o bordão da Casas Bahia. Casas Bahia? Não sabe? Dedicação? Ah, todo mundo sabe.
Nem mesmo Samuel Klein, em toda a sua vida, deu um desconto tão grande como o Senhor deu para a gente lá na cruz do Calvário. Ele nos deu 100% de desconto. A segunda verdade é que Jesus cancelou o escrito da dívida que era contra nós. Você tinha uma dívida com o Senhor, eu tinha uma dívida com o Senhor. Não importa o tamanho da dívida. E o Senhor vai nos ensinar isso diante de muitas parábolas. Não importa o tamanho da dívida, talvez eu tenha sido mais pecador do que você, ou talvez você tenha sido mais pecador do que eu, não importa. Deu para entender? Não importa o tamanho da sua dívida, o Senhor pagou toda ela. Ele não deixou nada para trás. A palavra diz, nesse texto que a gente leu, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. A gente entende mais facilmente quando a gente pega as palavras que Paulo usou no original grego. Eu vou falar sobre o escrito da dívida primeiro. A palavra grega é cheirografos, que significa quirografia. Significa uma dívida literalmente escrita à mão. Se refere a uma assinatura registrada em ata no confirmamento da dívida. Uma nota promissória. Eu não sei se você sabe, mas a nota promissória ela tem muito mais valor do que um cheque. Muito mais valor. Porque quando a pessoa assina a nota promissória, aquela nota promissória é reconhecida de firma, aquilo significa uma dívida que pode durar anos até ser paga. O cheque não, o cheque ele tem 1 ano de validade. Se em 1 ano ele não é descontado, ele perde a sua validade. Mas a nota promissória não. Ela não perde a validade. Ela continua até que a dívida é quitada. Interessante que Paulo está afirmando que as pessoas entendem que tem uma dívida de pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10. A palavra diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Deixa eu dizer para você de novo. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ah, pastor, mas meu vizinho, meu pai, a minha mãe, eles são tão bonzinhos. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Pastor, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca fiz mal para ninguém. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Pastor, eu sempre fui bonzinho com todo mundo. Eu sempre dei esmola para os pobres, eu sempre ajudei quem me pedia. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Se você sondar o seu coração, se você for lá nas entranhas da sua alma, você vai descobrir que na verdade você não é justo. Que os seus pensamentos e os seus pecados, eles são tão imundos como de qualquer outra pessoa na face da terra. Imagina se Deus pegasse e colocasse o seu coração ou os seus pensamentos aqui no Data Show, para que todos nós pudéssemos ver. O que está passando exatamente no seu coração agora? O Senhor colocasse aqui no Data Show. Se eu colocasse meu coração ali, você falaria, eu não piso mais nessa igreja. Mas só que eu quero dizer algo para você. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu não estou aqui por causa dos meus méritos. Eu estou aqui porque Jesus me purificou. Porque Ele morreu e Ele pagou o escrito da dívida que era contra mim. E você está sentado nesse banco hoje, nessa cadeira hoje, porque Jesus pagou o escrito da dívida que era contra você. Ele te deu 100% de desconto. Ele cancelou, Ele anulou a dívida que era contra você. Em nossos corações nós assinamos uma promissória de que temos uma dívida de pecado. E é interessante que Paulo ele diz o seguinte, não só um escrito de dívida, mas ele diz o seguinte, que o escrito de dívida foi cancelado. Ele diz que esse débito foi anulado.
Deus, por sua misericórdia, pagou o preço. E ao explicar o sentido da palavra aqui, que é alexifo, William Barclay escreve o seguinte: o material usado para escrever os documentos geralmente era um papiro, um tipo de papel de uma espécie de cana, ou o véu, que era feito de pele de animais. Era um material caro e não podia ser desperdiçado. A tinta antiga não tinha um componente ácido e ficava na superfície do papel, diferentemente da tinta moderna, que penetra no papel. Os escribas, muitas vezes, na tentativa de economizar papel, usavam o papiro ou o véu sobre os quais alguma coisa havia sido escrita. Para tanto, ele usava uma esponja, apagando o que estava escrito nele. Por estar escrito apenas na superfície do papel, a tinta era apagada como se nada tivesse sido anotado ali. Quando a gente recebe o perdão de Deus, o papiro é apagado. É uma obra tão bem feita que todo o registro desaparece. Miqueias capítulo 7, versículo 19, diz assim: tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Davi diz a mesma coisa no Salmo 103, versículo 12: quanto está distante o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Existe uma tecla no seu computador, que é a tecla delete. Se você quer deletar algo, você seleciona aquilo e aperta aquela tecla e de repente aquilo que estava escrito é apagado. E você não consegue retornar, a menos que você dê um Ctrl Z para retornar. Mas depois, se você escreveu a primeira palavra, pronto, já não há mais como retornar. É apagado, é eliminado. Um novo arquivo substitui o antigo. A mesma coisa acontece a nível celestial. Em Cristo os nossos pecados são perdoados. Em Cristo as nossas dívidas são anuladas. Estamos livres de toda acusação. O evangelista Billy Zeroli disse o seguinte: Deus tem uma grande borracha. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Queridos, a palavra de Deus, ela é verdadeira, não importa o quanto sentimos ou não. Mais adiante, ao falar sobre o cancelamento de dívidas, Paulo diz que a escrita da dívida foi cravada na cruz. Isto é, o Senhor pegou as nossas dívidas, e o que Ele fez? Ele encrava na cruz. Que coisa interessante, no tempo antigo, quando uma lei ou ordem importante era cancelada, ela era colocada numa tábua e um prego era fixado nela. Ou seja, aquela ordem estava anulada, aquela dívida estava anulada. Na cruz de Cristo, a condenação que era contra nós foi anulada, foi crucificada, foi executada e afastada do caminho para que nunca mais fosse lembrada. Quais os pecados que você cometeu? Se você confessou, o Senhor não lembra mais. Thomas Drake disse o seguinte: a cruz é a escada que conduz ao céu. O tipo de pecado não faz diferença alguma para Deus. Os pecados podem ser perdoados, porque eles foram cravados na cruz. Quando reconhecemos diante de Deus que pecamos e pedimos perdão a Deus, os nossos pecados são de fato perdoados. A terceira verdade para a gente, é que na Black Friday celestial nós temos 100% de liberdade. Não só 100% de desconto, não só 100% de vida nova, mas 100% de liberdade. O texto de Colossenses 2,15 diz: e despojando os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz de Cristo fomos feitos nova criatura. Na cruz de Cristo fomos libertados, fomos libertos. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. E Ele nos liberta para uma nova vida. Ele nos arranca da escravidão do pecado e nos coloca numa nova vida.
Barclay faz o seguinte comentário: na antiguidade, as pessoas criam na existência de todo tipo de anjos e todo tipo de espíritos. Muitos desses espíritos existiam para atormentar os homens. Eram eles os responsáveis por causa de pessoas endemoniadas e situações semelhantes. Eram espíritos hostis aos homens. Jesus os derrotou para sempre. Ele os desarmou. A palavra usada indica que suas armas foram confiscadas e eles ficaram impotentes. Olha só. O Senhor quebrou-lhes a resistência e a força. Ele os envergonhou, fazendo-os desfilar como derrotados diante de todo mundo. O quadro é de uma entrada triunfal de um general romano que, ao vencer uma grande batalha, costumava levar o exército vitorioso num desfile pelas ruas da cidade. Os vencedores eram aplaudidos enquanto os soldados e reis inimigos seguiam atrás das marchas, cabisbaixos e derrotados, expostos à indignação do povo. O inimigo era apresentado como conquistas de guerra. Paulo fala de Jesus como um conquistador, sendo aplaudido numa entrada triunfal, e atrás dele, em procissão, vêm os poderes do mal para sempre derrotados, para que todos vejam que a vitória foi ganha. As forças demoníacas sabem que uma vez ganhos para Cristo, já não pode mais nos controlar. A força que tinham para nos manter nas trevas foi perdida. E até mesmo a influência que ele tinha sobre nós foi afetada. Jesus os desarmou e publicamente os expôs ao desprezo. Jesus nos libertou para uma vida totalmente rendida a Ele. E aí, o que a gente ganha com a cruz? O que ganhamos da cruz? Na mesma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, o Senhor nos diz através do seu apóstolo Paulo o seguinte: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em qual temos a redenção, a saber, perdão dos nossos pecados. A obra de Jesus na cruz traz muitos benefícios que afetam diretamente a nossa vida espiritual. Um dos benefícios é que fomos resgatados do reino de Satanás. Quando nós nascemos de novo, nós somos tirados do império das trevas e somos transportados para o reino da luz. Somos tirados do domínio de Satanás e somos colocados debaixo do domínio de Deus. Somos tirados de uma vida controlada pelo inimigo e somos colocados debaixo da vida controlada por Deus. Somos arrancados da vida controlada pelo pecado e somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Como crentes, nós deixamos de fazer parte do reino de Satanás. Podemos até, às vezes, fazer coisas que costumávamos fazer quando vivíamos debaixo do seu governo, mas a gente não faz mais parte dele. Fomos resgatados, fomos transferidos, mudamos de território, fomos libertados das trevas. Sem Cristo, éramos cegos, desesperançados, vivendo em tropeços, buscando resposta às questões da vida. Agora, vivemos na luz, e temos Cristo como nosso guia, que nos leva ao lugar onde temos que ir. Somos filhos de Deus e não mais filhos do diabo. Dr. James Dobson fala sobre a nossa natureza do pecado. E ele diz o seguinte: tem gente que pensa que as crianças são boas por natureza e que aprendem a errar com os seus pais ou por causa do ambiente em que são criadas. Preste bem atenção. Mas se essa percepção da vida estiver certa, irá de encontro ao que diz a Escritura. Jeremias escreveu: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que Jeremias diz respeito da natureza humana está confirmado pela sorte da história da humanidade. Os passos da civilização são manchados por crimes, por guerras, por estupros, por devassidão desde os dias de Adão.
Esse registro de maldade não serve de sustentação para a tese de que nossas crianças são puras por natureza. O egoísmo, o ódio e a devassidão é característica de todos nós. Olha só. Mas isso também faz parte das crianças? Davi cria que sim, ao confessar: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso tem uma diferença significativa que pode afetar os pontos de vista sobre as crianças. Existem muitas diferenças. Pais que creem que seus filhos nascem imbuídos de bem são encorajados a deixar o caminho livre para que a natureza dos seus filhos desabroche, ou seja, pecado, egoísmo, corrupção. Você não pode criar o seu filho sem regras. Na sua casa tem que ter regras, tem que ter direção. E a melhor regra que você pode aplicar dos seus filhos está aqui, é a palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha não se apartará dele. Ensina. Você como pai, você como mãe, você como avô, como avó, você tem uma incumbência de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Não creia que eles nasceram bonzinhos, eles nasceram em pecado. São egoístas por natureza. E nós temos que desviá-los do pecado. Nós temos que levá-los ao caminho da santidade. O desejo dominante de Satanás é controlar tudo e a todos. Antes de virmos a Cristo, ele nos influenciava devido às condições do nosso coração, porque fazíamos parte do seu domínio. E sempre que cedíamos aos seus desejos, ficávamos cativos dele. Era-nos impossível libertarmos da garra de Satanás por nossos próprios meios. Agora, quando a gente se converte a Cristo, o jugo que estava sobre nós, ele é quebrado, ele é desfeito, ele é anulado. F.F. Bruce escreve: esta redenção foi obtida por Cristo uma vez por todas, para que cada pessoa receba individualmente como se une a Cristo pela fé. Sempre que uma pessoa aceita Cristo, ela fica totalmente livre do domínio de Satanás. Uma vez um pastor amigo meu, colega, ele me contou isso e eu achei muito interessante, quero compartilhar com vocês. Um belo domingo normal, como esse que a gente está aqui, não estava nem chovendo nem nada, a igreja estava cheia, e chegou uma senhora. E uma senhora sentou no banco da igreja. Mesmo não tendo muito lugar, quando ela sentou, o banco fez assim, puf. De repente ficou tudo livre em volta dela. Ninguém queria mais sentar perto daquela mulher. E ela ficou ali até acabar o culto. Quando foi feito o apelo, então, ela foi à frente e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todos ficaram muito contentes, deram um abraço nela e tudo bem. A partir daquele dia que ela aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, toda vez que vinha à igreja, aquele pastor, colega meu, ia orar com aquela mulher. E ele colocava a mão sobre aquela mulher e orava, expulsando os demônios que haviam sobre a vida daquela mulher. E ela um dia chegou para ele, e isso acontecia todo domingo, aconteceu vários domingos, e ela chegou para ele e disse assim: pastor, posso fazer uma pergunta? Ele falou: pode. Quem é mais forte? Jesus ou o diabo? Ele falou: mas Jesus, é lógico. Ela falou: pois é, pastor. Quando eu entreguei meu coração para Jesus, naquele domingo, e ela lembrava o domingo que tinha sido, eu vi todos os demônios ir embora, um por um. E a partir daquele dia eu recebi o Espírito Santo no meu coração. Eu não tenho mais demônios, pastor. Aquela mulher era uma feiticeira, uma macumbeira daquela cidade. E todos os demônios foram embora quando ela verdadeiramente aceitou a Cristo. Queridos, quando o nosso coração ele é aberto a Cristo, não há demônio que resista. Não há diabo que possa resistir. São pessoas que experimentaram um milagre tornando-se parte do reino de Deus. Hoje em dia, com a extensão do Evangelho de Cristo em todos os lugares, muitas pessoas estão sendo libertas do jugo de Satanás.
Nick Cruz foi o líder de uma perigosa gangue na década de 70 e ele se converteu quando o pastor David Wilkerson foi lá onde ele estava e pregou o evangelho para ele. Jeff Fenhood, ele era vocalista da banda Black Sabbath, uma das bandas de rock mais satanistas que existem. E ele foi um astro. Sabe quando ele se converteu? Quando ele foi convidado para participar de um filme chamado Jesus Cristo Superstar. Ele era o protagonista, ele fazia o papel de Jesus. E ali ele se converteu. Ele entregou a sua vida a Jesus. E agora ele entoa louvores a Deus. Queridos, quantas pessoas tiveram seu escrito de dívida cancelado? Quantas pessoas que entregaram o coração a Jesus? Quantas pessoas foram libertas das trevas? Em Cristo nós fomos perdoados. Na cruz, quando nós entregamos totalmente o nosso coração a Cristo, ficamos livres de acusações. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Já não há nenhuma condenação. O diabo não tem do que te acusar. Eu escutei uma palavra e eu achei muito interessante. Que se o diabo vier te lembrar do seu passado, lembre do futuro dele, que é lá no lago de fogo e enxofre. Sabe por quê? Porque seu passado já não lhe pertence mais. Você já foi perdoado. Suas dívidas já foram pagas. Depois de termos sido perdoados, nós ficamos livres do juízo de Deus. Até podemos nos lembrar dos pecados cometidos no passado, e o diabo pode tentar nos trazer a memória, mas podemos nos firmar na palavra de Deus, de que fomos totalmente perdoados por Ele. Ele lançou os nossos pecados no mar de esquecimento. Outra coisa que ganhamos na cruz de Cristo, na Black Friday celestial, é que pertencemos a Jesus. Houve uma transferência. Agora nós não estamos mais sob os julgos do diabo, pertencemos a Cristo. E assim que acontece com as pessoas que aceitam a Cristo, elas são transferidas e o diabo perde controle sobre elas. Os crentes fazem parte do reino de Deus, é um reino de santidade, é um reino de paz, é um reino de amor. Jesus explicou a Paulo qual seria a sua missão nos países onde ele pregaria o Evangelho. Atos capítulo 26, versículo 17. O Senhor Jesus disse para ele assim: eu o envio aos gentios, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam os perdão dos pecados e a herança entre os que estão santificados pela fé em mim. Há uma herança para você. Há uma herança que o Senhor preparou para você. A missão de Paulo era libertar as pessoas das trevas e do jugo do diabo, trazendo-as para Deus. Satanás pensou que com a morte de Cristo na cruz, ele havia derrotado o Filho de Deus, frustrando os propósitos divinos, mas na sua arrogância doentia ele perdeu a batalha. Bruce, novamente, ele aborda o tema da seguinte maneira, ele diz assim: o próprio instrumento de desgraça e morte, pela qual as forças hostis pensavam haver agarrado e aprisionado a Cristo para sempre, foi o mesmo instrumento de derrota de Satanás. Dependurado ali, pés e mãos atados no madeiro, em aparente fraqueza, as forças do mal imaginariam que agora tinha Cristo nas mãos, lançando-se sobre eles com fúria pertinaz. Mas, longe de sofrer sem resistir, Cristo os agarrou, dominando-os totalmente, tirando de suas mãos as armas em que confiavam, e segurando os inimigos no alto, com as mãos estendidas, mostrou ao universo a impotência deles, dando uma demonstração da sua força e do seu poder, ressuscitando ao terceiro dia. Se o diabo e seus demônios tivessem conhecido a verdade, os deuses daquele século tivessem conhecido a verdade, e tivessem conhecido a sabedoria oculta de Deus, que mostraram a glória de Cristo e de seu povo,
eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas agora eles estão desarmados. Agora eles estão destronados. E o vergonhoso madeiro se transformou na carruagem da vitória triunfal, diante do qual marcham cativos numa procissão vexatória, tendo que confessar impotentes e involuntariamente que foram vencidos pela superioridade do seu conquistador. Todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A morte, o sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor tirou-nos das trevas para a cruz. E agora podemos ser resgatados do poder de Satanás para Deus. A nossa Black Friday, ela é diferente das outras. A nossa Black Friday aconteceu uma vez só e nunca mais vai acontecer. Foi só uma vez que Cristo morreu. E essa vez foi suficiente para tirar você do império das trevas. Ele se entregou voluntariamente. Ele disse o seguinte: não foi ninguém que tomou a minha vida, eu mesmo a dou. Ninguém tem maior amor do que esse de entregar a vida pelos seus amigos. A nossa Black Friday aconteceu uma só vez. Enquanto a Black Friday do mundo fala sobre promoções, a nossa Black Friday fala sobre vida. Enquanto a do mundo fala sobre descontos, a nossa fala sobre encontros. Enquanto a Black Friday do mundo fala sobre dinheiro, a nossa fala sobre uma dívida que foi paga. Enquanto a do mundo fala sobre consumismo, a nossa fala sobre doação. Enquanto a do mundo fala sobre uma alegria passageira, a nossa fala sobre uma alegria eterna. Enquanto a do mundo fala sobre pagar menos, a nossa Black Friday fala sobre doar mais. Enfim, enquanto a do mundo fala sobre ter e ter, a nossa Black Friday fala sobre ser e ser. Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Fale com o Senhor agora. Senhor, nessa noite, Pai, muitos de nós aproveitamos, Senhor, os descontos que nos haviam sido dados, Senhor, nessa sexta-feira. E não há pecado nisso, Senhor. O nosso pecado, Senhor, é nos esquecer do que o Senhor fez por nós. Nos ajude a lembrar, Senhor, da sexta-feira em que o Senhor foi morto lá naquela cruz. E que a maior bênção que nós podíamos ter já foi conquistada. E Senhor, se nós estamos aqui nessa noite, se o mundo não sucumbiu, se o mundo ainda não se acabou, Senhor, é porque houve uma sexta-feira na história, diferente de todas as outras, que foi a sexta-feira que dividiu a história no meio, que foi a Black Friday que dividiu a história em duas, em antes de Cristo e depois de Cristo. Foi naquela sexta-feira negra que o Senhor, morrendo naquela cruz, pagou as nossas dívidas. E Senhor, eu quero orar nessa hora por todos aqueles que não sentem que suas dívidas foram pagas, Senhor. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que já entregaram o coração ao Senhor, mas que ainda sentem que existe um débito. Senhor, o Senhor nos tirou da império das trevas e nos trouxe para o Teu reino.
Não existe débito mais. O Senhor pagou tudo. Senhor, faz cada um entender aqui que o Senhor pagou as nossas dívidas e que estamos perdoados, Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Fomos justificados, Senhor. Fomos perdoados. Fomos libertos. Somos livres, porque o Senhor fez isso por nós. O mais lindo de toda a história, Senhor, é que ela não se resume na sexta-feira. Embora a sexta-feira tenha sido negra, o domingo foi radiante. Porque no domingo, nós vimos a Tua glória, ressuscitando da morte, para a vida eterna. E quando o Senhor se ressuscita, o Senhor nos atrai a Ti, Senhor. Onde está, ó morte, a Tua vitória? Onde está, ó morte, o Teu aguilhão? Graças a Deus. Graças a Deus, que nos conduz sempre em triunfo. Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você está aqui porque o Senhor te escolheu. Você não é mais um, você é um escolhido do Senhor. Um escolhido para fazer parte de um reino, e um reino de vida. Eu queria que você olhasse para a cruz hoje, e nessa Black Friday, você pudesse encontrar a sua salvação. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém, Senhor.